Olá, hoje é dia 31 de outubro e nós estamos comemorando uma data muito significativa para todo o cristianismo mundial, que são os 501 anos da Reforma Protestante do século XVI. No dia 31 de outubro de 1517, na Alemanha, o monge agostiniano Martinho Lutero afixou 95 proposições ou teses no castelo de Wittenberg com o objetivo de clamar para que toda a liderança da igreja pudesse voltar os seus olhos para as Escrituras Sagradas. Os reformadores perceberam que, durante um tempo, a liderança, especialmente da igreja, havia se desviado significativamente daquele que é, para nós, o padrão da verdade e da realidade, que é a Escritura, a Bíblia. E então, diante de tantas distorções e de compreensões absolutamente incoerentes com aquilo que a Bíblia estava dizendo, algumas pessoas então resolveram clamar pelas ruas e pelos palácios, pelos templos religiosos, a que o povo pudesse voltar de fato a olhar para a verdade que é a revelação de Deus nas Escrituras. E interessante que esse foi um período extremamente significativo no qual a racionalidade humana ela foi destacada. As grandes universidades pelo mundo, por exemplo, foram criadas nesta época. E a influência dos reformadores foi muito significativa. Porque a ideia dos reformadores era exatamente fazer com que as pessoas pudessem, a partir do conhecimento de Deus verdadeiro, pudessem ter um conhecimento de si mesmas, um conhecimento da realidade, um conhecimento sócio-histórico-cultural, por assim dizer, também filosófico, para que pudessem enfrentar as vicissitudes, as dificuldades do mundo. Eu vou citar, por exemplo, aqui algumas universidades que foram criadas especialmente nesse período. Por exemplo, a própria Universidade de Wittenberg, fundada em 1502 por Frederico Sábio. Depois nós temos as universidades de Marburg, 1527, Königsberg 1544, Jena, 1558, Helmstedt, 1575, depois Copenhague, na Dinamarca, depois a influência de Calvino em Genebra, 1559, Universidade de Genebra, a Universidade de Heidelberg, também na Alemanha, 1560, na Escócia, St. Andrews, Glasgow, Aberdeen, depois Oxford, Cambridge, depois as universidades que foram criadas nos Estados Unidos, também sob influência de reformadores. Mais de 75 instituições foram criadas, 49 colleges, que são as faculdades, como por exemplo Harvard, 1636, Yale, 1701, Princeton, 1746. Interessante que, diante dessa informação histórica de que a Idade Média foi um período de trevas, nós temos aqui uma maneira diferente de ler essa história, porque nessa passagem da Idade Média para a modernidade, a gente percebe ali o grande esclarecimento vindo, Deus movendo corações para que pessoas pudessem entender um pouco mais sobre o mundo. Então a criação das grandes universidades foi exatamente nessa perspectiva de fazer com que o homem pudesse se entender a partir da compreensão de Deus. E aqui está a grande questão, porque de fato a reforma foi chamada reforma do livro. Por que reforma do livro? Porque as Escrituras Sagradas tiveram um papel muito importante na reforma. Aliás, todo o papel da reforma veio exatamente a partir da compreensão correta do que são as Escrituras Sagradas. Os reformadores sempre defenderam e defendem que a Bíblia é o único padrão de verdade que existe. Embora nós respeitemos, por exemplo, as tradições eclesiásticas, nós nunca vamos colocar a tradição eclesiástica no mesmo patamar ou mesmo acima das Escrituras. E esta é uma diferença significativa entre nós, que somos reformados, e os católicos romanos, por exemplo. Os católicos romanos entendem que a tradição da igreja vale tanto quanto as Escrituras. E, por exemplo, uma palavra papal, ela terá o mesmo peso daquilo que está nas Escrituras. Nós, reformados, não entendemos assim. Nós entendemos que, por mais que homens tenham sido significativos, e por mais que homens exerçam uma liderança benéfica na igreja, nenhuma palavra humana, nenhuma revelação extra-bíblica pode ser considerada como verdade absoluta se isso não estiver absolutamente de acordo e coerentemente deduzido das Escrituras. Então, respeitando aqueles que pensam diferentemente de nós, os reformadores clamam ao mundo cristão para que olhem para as Escrituras em tudo aquilo que forem fazer.
E eu quero citar aqui, por exemplo, um aspecto. As Escrituras dizem, Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, Paulo diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Um só mediador entre Deus e os homens. E este mediador, Paulo diz, Jesus Cristo. Então, nós temos absoluta certeza de que não podemos colocar nenhuma outra pessoa ou instituição como sendo mediadora entre nós e Deus, senão Jesus Cristo. Por isso nós discordamos dos nossos queridos amigos católicos quando eles afirmam, por exemplo, a intercessão de santos ou a intercessão de Maria, por exemplo. Maria, muito embora nós compreendamos que ela tenha sido de fato uma mulher muitíssimo especial, e nós damos um valor muito especial a Maria, porque a Bíblia diz que ela foi bem-aventurada, foi uma mulher tirada de outras mulheres para ser a mãe de Jesus, receber no seu ventre o Deus encarnado. Então nós louvamos a Deus pela vida de Maria. Temos em Maria, de fato, uma mulher muitíssimo corajosa e muito especial. Mas nós não atribuímos a Maria o título de mediadora. E a razão é simples, não é porque nós desprezamos Maria. A razão é porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E é interessante que lá em Caná da Galileia, logo que Jesus começou a fazer os seus milagres, houve aquele episódio que Jesus estava num casamento, o vinho acabou e Jesus então foi transformar a água em vinho. E ali Maria interferiu em certo momento e Jesus deu uma resposta aparentemente rude, mas não foi. Ele disse, mulher, o que tenho eu contigo? Ali era o Deus, o Jesus Deus falando àquela mulher, que era uma serva, que era uma filha dele enquanto ser divino. E Maria então, saindo dali, ela se voltou para os servos e disse para eles assim, olha, façam tudo o que ele vos disser. Interessante, a própria Maria entendeu que o papel divino de Jesus Cristo era absolutamente superior a qualquer outra atitude, qualquer outra ação humana. Então eu repito, embora nós respeitemos muito Maria, embora nós amemos Maria como nossa irmã, nós não atribuímos a ela o título de mediadora, porque nós cremos que há um só mediador entre Deus e os homens. Uma outra questão interessante é que as revelações bíblicas, dentre os evangélicos existem algumas denominações, por exemplo, que creem em revelações extra-bíblicas. Esse foi um outro ponto da reforma muito importante. A reforma disse que não há nenhuma outra revelação que não seja a Bíblia. Então, por mais que Deus possa tocar nosso coração, trabalhar nossa consciência, nós não cremos que Deus traga revelações fora da Bíblia, verdades que venham a pessoas individualmente e que estejam fora das Escrituras. Nós cremos que a Escritura se completou, a palavra de Deus se completou nas Escrituras e por esta razão, tudo o que Deus tinha que revelar para nós, Ele já revelou nas Escrituras. É por isso que nós não cremos, por exemplo, em dons de profecias modernas. A profecia moderna é a pregação da palavra. Se você quer saber o que pensa um profeta, se você quer ouvir um profeta, leia a Bíblia. Vá a uma igreja em que alguém está expondo seriamente a Bíblia. Ali você ouvirá um profeta. Nós não cremos, por exemplo, em apóstolos hoje. Algumas denominações evangélicas têm pessoas que se intitulam apóstolos. Nós não cremos no apostolado moderno. Por quê? Porque nós cremos que a Bíblia claramente expressa que foram 12 aqueles especialmente escolhidos por Jesus Cristo, depois Paulo, para representarem os chamados apóstolos, o colégio apostólico. Então hoje, esses líderes que se denominam apóstolos por aí, nós desconfiamos disso porque as Escrituras não apontam para esta realidade. E há outros aspectos que nós poderíamos colocar aqui, muitos aspectos que nós poderíamos colocar aqui, mas eu estou apenas citando e o meu apelo é o mesmo apelo que Lutero fez e que tantos outros reformadores fizeram no passado, é que a gente possa voltar os nossos olhos para as Escrituras. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, diz o escritor aos Hebreus. Ela é mais cortante do que espada de dois gumes e ela é capaz de penetrar juntas, medulas, de discernir os propósitos do coração. O salmista diz que a palavra de Deus restaura a alma. Ela faz com que nós sejamos consertados das nossas podridões, dos nossos entendimentos equivocados. Então, esse é o apelo da Reforma Protestante. Voltem-se para as Escrituras. Que Deus nos abençoe e que nós comemoremos o dia 31 de outubro, não apenas como uma questão histórica, mas como uma questão viva e que de fato tem a ver com os nossos dias.
olhar para a verdade de Deus sempre, em toda e qualquer circunstância. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.